Bom dia, irmãos. É, Houve um problema aqui, infelizmente não conseguimos pelo computador fazer uma live, né, streaming, mas vamos estar registrando assim mesmo esse período de louvor, esse período de uma pequena palavra para trazer ao coração dos irmãos, esperando em Deus também que possa alcançar outros corações e outras vidas. Nessa hora, eu gostaria de estar convidando vocês, né, de onde vocês estiverem, estar fazendo essa oração junto comigo, pedindo ao Pai Celestial a sua bênção, a sua proteção sobre nossas vidas, porque precisamos, sobretudo nesse momento, muito de Deus. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade sim, que nos deu, que nos concedeu de estarmos com saúde, de estarmos com paz, de estarmos na tua presença, te louvando, te agradecendo, te exaltando. Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã, onde quer que eles estiverem, meu Deus. Cada membro, Senhor, desse ministério, a cada membro, Senhor, meu Deus, do corpo de Cristo Jesus. Nesse momento onde, Senhor, muitas pessoas estão passando por é, preocupações, estão passando, meu Deus, por pensamentos, às vezes até não muito bom, mas que eu acredito que o Senhor é aquele que acalma a tempestade e, meu Deus, traz paz ao coração e à alma. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, possa nos abençoar nesta manhã. Amém. Eu vou estar louvando a Deus com um cântico e em seguida nós vamos estar trazendo essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer a nós nesses dias de hoje. De ti de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Mas de ti mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me transforme com a tua glória, de todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me transforme com a sua glória, de todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
está aqui, aleluia. Tão certo como um ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como um ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus, Ele está dentro de nós, Ele está com nós. E a mensagem que eu gostaria de trazer nessa manhã é uma mensagem justamente atualizada. É o momento em que nós estamos vivendo, o período em que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos vivendo. E é sobre isso que eu gostaria de trazer. Porque muitas das vezes nós, quando vemos o que está acontecendo ao redor do mundo, a gente tem a tendência de cair no desespero, no pânico, né? E é o que está acontecendo agora, é o pânico geral, tá todo mundo entrando muitas vezes até em paranoia. Você liga a televisão, não tem outro assunto, não tem outra notícia a não ser da situação que vemos hoje, né? É coronavírus daqui, coronavírus dali, e muitas vezes as pessoas ficam até com medo de sair nas ruas por causa do vírus. Mas nós, quando se baseamos na palavra de Deus, nós quando estudamos a palavra de Deus, nós entendemos que tudo isso que está acontecendo já estava escrito na Bíblia. E nos conforta muito mais ainda quando nós começamos a estudar a Bíblia e entendemos que, apesar de tudo isso, Deus se encontra no controle de tudo. Para muitas pessoas parece até loucura, parece até algo sem explicação ou sem lógica falar que Deus se encontra no controle de tudo com o caos que o mundo está vivendo. Mas eu afirmo e reafirmo, apesar de tudo, Deus se encontra no controle de tudo. Gostaria de convidar você para estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E nós vamos ver e vamos entender que Deus está no controle de tudo. Mateus capítulo 24, versículo 1 em diante, diz assim: o sermão profético, o princípio das dores. Saindo do templo, versículo 1, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhes disseram, eles pediram: Senhor, nos diz quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus então respondeu aos seus discípulos: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis rumores de guerras, mas muito cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes
e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, se trairão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Se nós analisarmos bem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14, nós vamos entender que Jesus Cristo estava falando de algo que estava para acontecer. Se nós olharmos a Bíblia, quem lê a Bíblia, quem entende da Bíblia, sabe que nós vivemos nos últimos dias, nos últimos tempos. Sabe que nós vivemos um período difícil, sabe que nós vivemos um período onde Jesus Cristo se encontra às portas, está para vir buscar o seu povo. Quer a pessoa acredite ou quer não acredite, Deus, ele se encontra sendo Deus. Você acreditando ou não acreditando nas profecias, na Bíblia, Deus continua sendo Deus. Nós temos um tempo limitado sobre essa terra. Nós nascemos, vivemos e temos um tempo de morrer. Deus continua sendo eterno. Ele não morre, porque ele é a vida eterna. E ele, prevenindo tudo isso que estava para acontecer, ele, através do seu Filho Jesus, então, traz uma mensagem para nós. E que mensagem é essa? A mensagem do princípio das dores. Vamos começar a ler versículo por versículo, passo por passo, para entendermos então a situação que nós vivemos no dia de hoje, para entendermos melhor o que a Bíblia nos diz, porque a Bíblia ela nos dá uma garantia, ela nos dá uma segurança. A Bíblia é o nosso porto seguro e é nela que nós confiamos. Os discípulos se encontravam ali no templo e começaram a perguntar a Jesus, a indagar a Jesus, qual seria o sinal para o fim do tempo. Jesus, sabiamente, então, conversa com os seus discípulos, explicando aos seus discípulos algumas coisas. Jesus, então, responde àqueles discípulos: tenham cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantos de nós já vimos pessoas ou religiões se dizendo ser Jesus Cristo e trazendo destruição àquelas pessoas? Nos Estados Unidos mesmo, alguns anos atrás, em uma cidade, se eu não me engano, se não me falha a memória, um grupo de pessoas foram enganados por um líder, onde esse líder fez que aquele grupo de pessoas tirasse as suas vidas. E eles acreditavam fielmente, cegamente, que aquela pessoa ali era o Cristo, estava sendo enviado por Cristo. Então, muitas das vezes, nós vemos também nos dias de hoje pessoas sendo enganadas de formas até mesmo inocente, digamos assim, mas sendo enganado porque eles acreditam fielmente que aquela pessoa que está falando a palavra de Deus é a pessoa que está dizendo a verdade, e muitas vezes não é. É uma pessoa que está propagando uma mentira, está propagando algo que está afastando aquelas pessoas de Cristo. Está deturpando o evangelho de Deus, está trazendo um evangelho falso, porque muitas vezes o que acontece é que quando o diabo não consegue tirar uma pessoa dos caminhos de Deus, ele usa de engano. Ele usa de engano algumas pessoas, às vezes mal intencionadas, para desviar aquelas pessoas do foco que é Cristo, que é muito mais fácil. Se eu não posso tirar eles da igreja, então eu me infiltro no evangelho de Deus, deturpo a palavra de Deus e, sem eles perceberem, afasto eles do caminho de Deus, porque eles estão comendo um evangelho barato, um evangelho falso. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. O que é se alarmar? É o que está acontecendo hoje. As pessoas hoje estão se alarmando, estão em pânico. Alarmar significa estar em pânico, entrar em tilt, entrar em depressão, sem saber o que fazer.
Mas o nosso Cristo nos diz, acautelai-vos. Tenham paz no teu coração. Quietos, tranquilo. Eu sou a paz. E quando nós entendemos isso, que Cristo ele é a nossa paz, apesar do noticiário, apesar de tudo isso que está acontecendo, apesar de você quando vai na rede social ou liga a TV, o que você vê é só notícias sobre o coronavírus ou outras pestes que já aconteceu no mundo. Essa peste não é, essa epidemia não é a primeira e nem vai ser a última, mas quando acontece uma epidemia mundial, as pessoas entram em pânico. Deus fala, tenha calma no teu coração. Tenha calma no teu coração, porque não é o fim. Eu lembro quando eu leio a palavra de Deus no livro de Gênesis, e que o povo de Israel se encontrava no Egito e as pestes invadiram o Egito. As portas, as casas que tinham as portas com o sangue do cordeiro, elas eram protegidas das pestes. Se nós temos o sangue de Cristo em nossas vidas, nós, também tomando as precauções que é dada, obviamente, não podemos fechar os olhos para este fato, né? Somente acreditar em Cristo e viver como se nada fosse. Não, existe uma precaução e nós também temos que se precaver. Fato é que estamos fazendo esse culto hoje, essa pequena mensagem hoje pela internet, não estamos abrindo a igreja por esse período, mas se nós temos o sangue de Cristo em nossas vidas, você pode ter certeza que mal algum chegará à tua casa. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 91, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, nós acreditamos nessa palavra de Deus. Nós acreditamos que o mundo que vivemos hoje, o tempo que vivemos hoje, é um tempo difícil. É, como se diz aqui, o princípio das dores. Mas nós acreditamos que Deus é com o seu povo. Se levantarão nações contra nações, reino contra reinos, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. É alguma novidade para você o que foi lido aqui agora? Guerras. Você tem ouvido, tem visto guerras nos noticiários? Você tem ouvido e tem visto guerras no mundo afora? Você tem visto e tem ouvido nações contra nações? Você tem visto ou tem ouvido fome? Isso é o destaque dos noticiários. Você tem visto ou tem ouvido alguma coisa mais ou menos parecida como pestes, que aqui significa doenças, epidemias? Estamos vivendo agora. Mas a Bíblia nos garante que isso daqui é o princípio das dores. Desde quando Jesus Cristo deixou essa terra e foi ao viver ao lado do Pai, à destra de Deus, é o que a Bíblia nos garante, é o que a Bíblia nos afirma. A igreja de Cristo já passou por várias situações, por momentos difíceis. A igreja primitiva, então, nem se fala a perseguição que ela teve e está na história, todos sabem disso. Mas desde quando Cristo está à direita do Pai, ele tem protegido o seu povo. Ele tem guardado o seu povo. Ele tem olhado para o seu povo com um olhar especial. E todos aqueles que acreditam nele. Então a palavra desta manhã para você. Não se alarme, não fique desesperado, não fique desesperada, mas acredita em Deus. Que Deus está protegendo a tua casa. Quando um cristão ele lê a palavra de Deus e ele começa a ver isso tudo acontecendo, ele não se espanta, ele não se alarma, ele não cai em depressão, ele simplesmente glorifica a Deus, porque ele sabe que a palavra de Deus não volta atrás e não é mentirosa. A palavra de Deus ela é verdadeira e é por isso que tudo isso está acontecendo, porque já estava escrito. E olha quando Jesus Cristo escreveu. Quando Jesus Cristo falou essas palavras, que não foi ele que escreveu, foram os seus discípulos que começaram a escrever, relatar a história que eles tiveram e viveram ao lado de Cristo. Mas quando Jesus Cristo falou essas palavras, nem eu e nem você imaginaríamos estarmos vivos hoje. Mais de 2000 anos atrás, foram falados
foram ditas essas palavras. E depois que ele subiu em ascensão ao lado de Deus, e aonde está até hoje, e só vai se levantar dali para vir buscar o seu povo, os remidos lavados pelo sangue do Cordeiro. Quando ele falou aquilo, ele sabia que hoje eu e você estaríamos passando por essa situação, que o mundo estaria passando por essa situação. Então a minha palavra nesta manhã é: acalma o teu coração. Eu louvei, antes dessa mensagem, 2 cânticos: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, e mais de ti. Que ele cresça e que eu venha diminuir, que ele apareça e que me constranja com a sua glória. Que a sua glória possa iluminar a minha vida, possa trazer em mim paz e esperança. Que a glória de Deus possa trazer paz e esperança a você, ao teu lar, à tua casa e à tua família. Acredite, Deus não nos abandonou. Deus não nos deixou à mercê das pestes, das tribulações, das angústias, não nos deixou. Ele se encontra ao nosso lado. Posso dizer até mais, ele se encontra nos carregando no colo, te carregando nos braços. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Se ele fosse um Deus ruim, ele não teria deixado esta mensagem para nós. E é mais um motivo, então, para nós acreditarmos na palavra de Deus. Porque quando Deus fala, se cumpre. Ele não é filho do homem para mentir. Não é filho do homem para mentir. Ele fala sempre a verdade. Terminando aqui. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado e vos matarão. Quantos de nós não temos visto, lido, na história, os crentes que foram entregues à morte? E eu, vivendo aqui na Itália, num país onde mataram muitos cristãos, em Roma então, foi o palco da atrocidade de muitos crentes, de muitos fiéis, de muitos irmãos em Cristo nossos, que foram mártires pelo amor ao Evangelho de Deus. E quantos de hoje também, nos dias atuais, que estão morrendo por amor ao Evangelho e por não negar a fé que tem em Cristo Jesus. Vem como a palavra de Deus se cumpre e continua se cumprindo até os dias de hoje. Não é o fato das coisas estar acontecendo que nós devemos cair em desespero, mas é o fato de isso estar acontecendo, da nossa fé aumentar mais ainda e acreditar em Deus. Eu vejo muitos crentes muitas das vezes entrando em desespero, colocando a mão na cabeça. Deveria estar orando a Deus para que Deus possa abençoar as mentes que Ele também colocou nesse mundo para estar trazendo uma vacina contra essa malatia. Sobretudo nos dias de hoje, a tecnologia que nós temos hoje, o avanço tecnológico e científico da medicina. Mas nós temos que glorificar a Deus porque a Bíblia ela não mente, ela está se cumprindo. É mais uma prova de que Jesus Cristo vai voltar. Não quero dizer com isso que você tem que parar a tua vida porque Jesus vai voltar. Você tem que viver a tua vida, mas tendo sempre em mente, Cristo Jesus, Ele vai voltar. Deus em primeiro lugar e depois os meus projetos. Amém? Nesse tempo, muitos se escandalizarão, se trairão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Isso aí é um fato. As pessoas, muitas delas se encontram com o amor frio. O amor a Deus, o amor às pessoas. Se encontram com aquele amor tipo... Não é comigo, não está acontecendo comigo, não é problema meu. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Meus irmãos, para finalizar e para fechar o que eu estou falando, esse evangelho, o evangelho de Deus, está sendo pregado de uma forma tão rápida, através das redes sociais, que muitos dos irmãos talvez não tenham noção.
E quando o Evangelho de Deus for pregado em todo o mundo, o nosso Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, acalma o teu coração, acredite em Deus, não se deixe levar pelo pânico, mas confia em Cristo, que Ele é aquele que nos protege, nos livra e nos guarda. Que essa palavra possa entrar no teu coração. Acredito e espero que essa mensagem venha alcançar não somente a congregação a qual eu faço parte, mas que possa alcançar outras e outras pessoas, para que eles possam entender o que Deus tem para as suas vidas. Acredite que em todas as dificuldades existe o lado bom. E esse lado bom aqui, dessa dificuldade, que infelizmente está também tirando vida de muitas pessoas, mas o lado bom dessa dificuldade, desse problema, dessa situação, é que a palavra de Deus mais uma vez está se cumprindo. E isso significa, e repito para finalizarmos aqui, que Jesus Cristo, Ele vai voltar. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter um domingo abençoado, uma semana abençoada e que vocês possam ter um contato maior e mais íntimo com Deus. Que Deus possa estar com vocês. Amém?